Desculpa, eu atropelei a palavra, não era aplaudir ao Senhor. Vamos à palavra do Senhor. Perdão aí, Pai nosso, mas glória a Deus. O Senhor recebeu. Por isso que a gente tem que falar um pouco mais pausado, né? Para as pessoas entenderem. Boa noite a todos vocês, principalmente quem está em casa. Que Deus os abençoe. A palavra do Senhor ela é muito importante, porque ela completa, ela fecha, né? Como fosse um selo no seu coração. Porque os louvores parece que vai abrindo, né? Uma coisa assim, você vai cantando, você vai começando a se soltar. Já tem uma aguinha aqui, mas obrigado. Pode deixar aí, se eu precisar. Deus abençoe, Arthur. Você vai se soltando, né? É muito gostoso, se alguém estiver preso assim, aí o louvor vai dando aquela liberdade, aquela soltura, para quando a palavra vem, ela acha realmente um espaço, uma guarida aí. E se você ainda não abriu totalmente o seu coração, eu peço agora que você abra. Amém? Abra seu coração, não fica fechado não. Deixa a palavra entrar e fazer aí uma mudança, uma transformação que você precisa. Fala, Senhor, hoje eu não quero aquilo que eu acho que eu preciso. Hoje eu vou abrir e deixar o Senhor fazer. Estão me entendendo? Amém? Faça isso no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu vou usar o recurso ali do Rian. Fecha comigo aí, né, Rian? Em nome de Jesus. Vamos ler primeiro este versículo e depois nós vamos orar. Tá bom? Nós entendermos a palavra. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa e os seus desejos passam também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Feche os seus olhos para você se concentrar. Já começa aí pedindo. Se você não quer pedir, comece glorificando e fala, Senhor, Tu és maravilhoso. Agora, se você já precisa, você fala, Senhor, fala no meu coração, Espírito Santo, através da Tua palavra que já é abençoada. Abençoe-me através dela hoje, em nome de Jesus Cristo. Usa a pastora, o Espírito Santo, para falar, que não seja ela, mas o Espírito Santo. Essa também é a minha oração, Senhor. Tenha misericórdia de mim, me ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor sabe que eu reconheço a Tua grandeza, o Teu poder, porque só o Senhor é Deus sobre todas as coisas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então, eu vou pregar aquela mensagem que Deus tinha me dado, vocês lembram? Que eu falei que Deus tinha me dado uma palavra, mas Deus me mandou pregar outra, que eram os 4 estágios do cristão. Então, agora, hoje, eu posso pregar essa, né? Está autorizada. Então, esse versículo aí, deixa aí. O mundo passa. Os desejos, a concupiscência do mundo também passa. O seu desejo também passa. Mas o que permanece para sempre. E esse é o título da nossa ministração que Deus colocou no meu coração. Que quem não vive em Jesus, vive na ilusão. Essa era a palavra. Amém? Fique guardadinho aí. Se quiser trocando também pelo tema da ministração, pode, tá? O recurso aí é seu, a graça é sua. Quem não vive em Jesus, vive na ilusão. Foi o que Deus colocou no meu coração. Todos nós, irmãos, já experimentamos, né? Esse estado de ilusão. Não vou falar 100%, mas a maioria já experimentou esse estado de ilusão. Só que para algumas pessoas parece que dura mais tempo, ela não acorda desse estado ilusório. Ela permanece por mais tempo nessa ilusão. E o que é ilusão? Eu gosto muito de ir na raiz do nome, né? Ilusão é engano dos sentidos ou da inteligência. Olha só. Ilusão é... Louvado seja Deus. É o Espírito? Não. É o caminho? Não. Caiu. Né? Tem gente que espiritualiza tudo também, não é bem assim. Caiu. Amém? Então, a ilusão é engano dos sentidos. Você perde
a noção do que é real, vamos dizer assim, do que é certo, e também da inteligência, porque você é enganado. É muito interessante essa definição. E também fala que é interpretação errada, porque você é levado a acreditar que aquilo, né, ou um devaneio. Irmãos, quando você conversa, a gente conversa com muitas pessoas, né, e você que relaciona bem com as pessoas, então você vê que a maioria das pessoas, elas correm atrás do que é ilusório. Além de algumas viverem na ilusão, elas correm atrás do que é ilusório. E você percebe que parece que elas estão tentando suprir uma carência dentro delas. Ela está faltando alguma coisa nela, então ela vai para esse mundo de ilusão e fica nele. Vou exemplificar, vou usar vários, né, exemplos aqui. Vou falar sobre algumas ilusões que nós sofremos. E uma delas são as moças. As moças, a maioria das moças sonham em casar, não é verdade? Né? Quem já casou sonhou em casar. É lógico, né? Sim, há muitos, né? Então as moças têm, né, esse sonho de casar. Só que esse sonho, ele acaba se tornando uma ilusão. O que eu quero dizer? Porque elas saem desse sonho e começam a entrar aonde? Elas querem o quê? Um homem lindo. Todo mundo já ouviu essa frase? As moças querem um homem lindo, montado num cavalo, né? Ou numa Mercedes, ou numa Ferrari, né? Hoje muda, né? A linguagem. Preferência rico, né? Hudson? Não é bobo. Mas é uma ilusão. Eu quero um homem bonito, que me ame, né? Aquele negócio montado no seu cavalo branco, que me levará embora, né? E nós vamos morar ali, viver num castelo, e vamos ser felizes para sempre. Não é isso que a maioria? Algumas até tem um pouquinho assim de realidade e fala, não, tá, alguma coisa, mas dentro dela fala assim, eu queria era isso. É uma ilusão. Porque a realidade é o quê, irmãos? Desculpa, moça, se aconteceu com vocês alguma coisa assim. A realidade é o quê? O homem que ela casa, ela vai ver que não é grandes coisas assim, não é lá bem aquelas coisas que ela imaginava depois que casa, não é? E depois que casa que se revela quem realmente é a pessoa. Enquanto namora ainda está meio superficial, dá uma mascarada. Aí o homem não é lá aquelas coisas depois que casa. O castelo maravilhoso que ela imaginava era um barraco de aluguel. Aí o que vai acontecer? Ou às vezes naquela coisa, né? Há umas intrigas, surge a decepção. Por quê? Porque estavam na ilusão. Ainda não tinha aberto. Claro que a gente tem que sonhar, a gente tem que almejar as coisas, mas também a gente tem que ter um pé no chão, não viver no mundo da ilusão. Tá bom, gente? Então, isso aqui só para você ver, estou exemplificando um estado ilusório das pessoas, né, que ocorre com a maioria. Então, você fala assim, isso nunca aconteceu comigo. Mas se você pensar numa coisa, e você viver naquele tipo mundo da lua, isso já é uma ilusão, tá bom? Mas vamos à nossa realidade, né, espiritual. Outra ilusão que o homem vive, irmãos, que Deus queria nos alertar, é de achar que nós não precisamos das pessoas e nem de Jesus. Por mais que a gente frequente a igreja várias vezes, por mais tempo que nós estejamos nas igrejas, a gente vê que as pessoas ainda acham que não precisam de algumas pessoas, e nem muito menos de Jesus. Ainda. Por quê? Porque ela fala assim, olha, eu consigo sozinha. Ela não fala com a boca, gente, isso tudo é assim, involuntário, vamos dizer assim. Ela já está acostumada. Aí ela vai tentando sozinha, ela vai tentando. Aí quando esgota as suas forças, as suas estratégias para solucionar este problema, e ela não consegue mais,
Ela se rende, aí o que ela faz? Vou recorrer a Deus. É no último instante que acontece isso. Porque vive na ilusão, eu não preciso, quando eu precisar eu vou acionar. Não vai dar certo. Porque se essa pessoa, ela já tivesse colocado Deus em cada situação, em cada decisão que ela fosse tomar, né, na sua vida, seja emocional, financeira, psicológica, espiritual, seja o que for que você precisa, que nós precisamos viver nessa vida, né? Nós não teríamos sofrido tanto, quebrado tanta cabeça, mas a gente acha que já colocou Deus, só falar assim, Deus me ajuda. Gente, só isso, só essas expressões, não adianta. É realmente colocar Deus na frente da sua vida, da situação que você está sofrendo. Amém? Então é uma ilusão achar que nós não precisamos de Deus. Que eu vou tentar primeiro. Aí a gente vai sofrendo, né? Já era para a gente ter achado a solução do problema muito mais, né, antecipadamente, assim, muito antes, né, se tivéssemos colocado Jesus, né, Deus na frente. E a gente vai vivendo assim. Outra situação, as pessoas. Eu quero abrir os seus olhos. Se você acha que você consegue viver sozinho, que não precisa se relacionar muito, abre os seus olhos. Isso é uma ilusão. Deus nos fez para vivermos em comunhão, em unidade e em relacionamento. O que eu quero dizer? Que desde o seu nascimento até a sua morte, você precisa de alguém. Quando você nasce, você não precisa dos seus pais para te dar banho, para te alimentar, não é? Para cuidar de você. Quando você vai crescendo, você precisa que eles te mantenham financeiramente, porque você ainda não é capaz. Você vai crescendo e você vai vendo que você precisa de amigos. E você vai percebendo, eu preciso de um namorado ou de uma namorada, eu preciso de um companheiro. E você vai precisando das pessoas ao longo do tempo. E para fechar, na morte. Ah, o que é isso? Morreu, acabou? Morreu, acabou? Na morte também você precisa, porque alguém precisa enterrar o seu corpo. Você nasceu, desde o seu nascimento até a sua morte, você precisa de alguém. Então não venha com essa ilusão de que eu posso sozinho, eu consigo sozinho, eu não preciso. Né? E num grito de desespero, achar agora eles são obrigados a me ajudar e me apoiar. Espera aí, vamos lá, cada situação no seu caso. Você está na ilusão de achar que não precisa de ninguém. Irmãos, porque é pesado, porque essa ilusão, ela nos faz pensar que o problema são as pessoas que estão ao nosso redor. Essa ilusão, ela nos faz pensar que o problema é o mundo em que nós vivemos. E essa ilusão, ela nos faz pensar também que às vezes o problema é Deus. Tem gente que põe a culpa em Deus, você acredita nisso? Tem gente que põe a culpa em Deus, mas nunca é Ele. Nunca somos nós. Nós não. É as pessoas, é o mundo, né? É Deus que não fez, é Deus que deixou de fazer. Porque uma coisa interessante que aconteceu nessa pandemia, e muitos perceberam aqui, graças a Deus são maduros, muitos aqui são maduros na fé. Uma coisa interessante que aconteceu nessa pandemia foi mostrar quem são os crentes de verdade. Vimos uma oscilação, vimos uma inconstância nos irmãos, que a gente achava assim, aquele irmão ali, glória a Deus, até um sapatinho de fogo. Nada. Realmente essa pandemia revelou o caráter de muitas pessoas, de muitos cristãos, e também quais eram as suas intenções. Aproveitaram a pandemia e partiram, né? Eu estou me lembrando de Paulo na sua palavra, quando ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Mas a pandemia para alguns separou. E eu acho que esses irmãozinhos, eles não entenderam, né? Esse amor, essa profundidade que Paulo estava descrevendo aqui, que nada pode nos separar
do amor de Deus. E alguns irmãozinhos não estavam firmados neste amor. Então não entenderam essa parte. Porque o que fizeram a maioria? Estou dizendo só no Ministério Ser Feliz não, tá, irmãos? Isso é um quadro geral de algumas igrejas, você pode perguntar. O que fizeram a maioria, irmãos? Eles se afastaram. Muitos buscaram outras coisas para fazer. Eu tenho outras coisas. Usou, né, do isolamento. Não, eu não posso me relacionar. Não, eu não posso ir na igreja. Mas aí não pode ir na igreja, mas também não parou de orar, parou de ler a Bíblia, parou de fazer tudo. O que é isso? E o pior, muitos se desviaram nessa pandemia. O que constatou para mim? Que as pessoas que estavam dentro das igrejas, muitas delas eram inconstantes e fracas. Porque uma pandemia conseguiu tirá-las do caminho do Senhor, infelizmente. Mas, em contrapartida, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, muitas pessoas permaneceram firmes. Diga, eu aqui, fala. Eu aqui permaneci. Glória a Deus, graças a Deus, irmãos, também, que muitas pessoas se provaram firmes, convictas na sua fé, não é verdade? Passaram por problemas, claro, perderam empregos, tiveram uma situação financeira complicada, mas isso pode nos separar do amor de Deus? E graças a Deus, muitas pessoas, como vocês estão aqui, permaneceram firmes e não se abalaram com as más notícias, com as coisas que estão acontecendo no mundo. Parabéns para você, parabéns pela força. Continue, em nome de Jesus, nessa garra, buscando o Espírito Santo, que é Ele que nos fortalece. Amém? Não fica na ilusão também de achar que a força é sua, não, tá? Isso é uma ilusão também. Por quê, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pessoas que vivem para si mesmas, tentando, vou falar bem pausado para você captar essas palavras. Pessoas que vivem para si mesmas, tentando satisfazer suas necessidades e desejos. Essas pessoas, elas já estão na ilusão dos sentidos. Você lembra a tradução? Essas pessoas já estão na ilusão dos sentidos, alienadas pelo mundo e pelos seus atrativos, pelo estado de prazer momentâneo que o mundo produz. Isso é uma ilusão, e isso é velho, a maioria já caiu nesse pecado, dessa ilusão do mundo, porque corre atrás do eu é para mim, eu. Quer satisfazer seus desejos, quer satisfazer, as suas necessidades. Não, eu tenho minhas necessidades primeiro. Estão na ilusão dos sentidos, alienadas pelo mundo. Aí eu vou dizer, algumas coisas que estão no mundo, né, que tá aí que a gente sabe, são gostosas? Sim, claro. Tem algumas coisas que são prazerosas. Só que o que acontece? Essas coisas são passageiras, irmãos. Você tem que entender isso. Por isso que é uma ilusão. Ela é um estado momentâneo. Amém? Por isso que muitas pessoas estão vazias por dentro. Porque buscam o que é? Ilusão. O que eu quero dizer? Que se as coisas desse mundo, irmãos, não fossem momentâneas, passageiras, a alegria, o prazer que você sentiu em dado momento, que você estava lá naquela coisa gostosa no mundo, ela não desapareceria. Ela conseguiria preencher o vazio do seu coração. Ela permaneceria. Só que é uma ilusão. Estão me entendendo? Só que não permanece. São passageiras essas coisas. Então, com o tempo, some. Aí o que acontece conosco? Nós queremos voltar a sentir aquela sensação gostosa de novo. Aí nós voltamos para aquele ato, né? Aí você busca novamente
naquele ato, naquilo que é ilusório, naquilo que é ilusão. Abra os seus ouvidos, abra a sua mente, irmão, entenda, né? Nós estamos nesse mundo, mas muitas pessoas estão nessa ilusão. Parece um círculo vicioso. Sai, acaba voltando. Ah, não, eu quero Deus. Não, vai e volta. Já perceberam isso? Parece um círculo vicioso. Só que a Bíblia diz lá em Mateus 24, 35, põe para nós aí, Rian, que o que permanece para sempre? A palavra do Senhor. Jesus permanece, Deus permanece, o Espírito Santo de Deus permanece e a sua palavra permanece para sempre. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, porque elas são verdades. E eu penso, se Deus, Jesus, o Espírito Santo são eternos, então tudo que provém deles também é eterno. Amém? Também é eterno. Só que o mundo, as pessoas querem nos empurrar para o que é ilusório. Por quê? Porque é mais atrativo. Gente, Satanás rebola para te atrair. Ele faz qualquer coisa para te atrair. E o que é mais ilusório que o diabo consegue pegar muitas pessoas aí no mundo? Fama, dinheiro, mulheres, bens. Não gira em torno a maioria disso? Todos querem fama, por isso que tem muito povo de youtuber, né? Eu quero ser cantor famoso, ganhar muito dinheiro. Mas aí se perde e vai. Mulheres, eu quero ser rico para me comprar o que eu quero. E eles acham, porque o mundo assim o empurra a acreditar, tá, gente? Eles pensam que obter essas coisas, e às vezes você tem esse pensamento, e está dentro da igreja. Tome cuidado, amém? Tome cuidado com esse pensamento que é ilusão. Então, o mundo faz pensar que obter essas coisas suprirá a sensação de vazio na sua alma. E não vai. Não vai, porque uma coisa permanece e é Deus. Amém? O que provém dele é o que permanece. Todo o resto, até nós, esse corpo vai. O que permanece é a nossa alma, que é eterna. Porque assim Deus fez, não o homem. Então eu digo para você hoje, beba da água que Jesus está te oferecendo. Beba da água que Jesus dá. Porque a Bíblia fala que ela vai fluir no seu interior para a vida eterna. Ela vai jorrar no seu interior. E eu digo para você, coma do pão que é Jesus, para saciar a sua fome, amém? Para saciar a sua alma. E assim você nunca mais terá sede ou fome de nada. Irmãos, estou dizendo o lado espiritual, amém? Sua carne precisa comer, vamos ser maduros para digerir, absorver e entender essa palavra, amém? Então você, pastor, que não precisa de comer. Para, não é isso. É da água que Jesus fornece, é do pão que Jesus dá, amém? Então quando você se alimenta dessas coisas, e não do que é ilusório, a sua alma fica saciada, cheia de Deus. Porque Ele é o único que pode preencher o nosso vazio e nos deixar completamente satisfeitos. Amém? Mas como você pode me provar isso, pastora? Eu provo com as pessoas que estão desde o tempo da criação. Foram pessoas que andaram com Deus. Se Deus fosse inútil, uma pessoa irreal, não fosse válido, não fosse verdade, nada do que Jesus escreveu, ou falou, ou fez nas pessoas ou nas nossas vidas, não perduraria a palavra do Senhor. Ela não permaneceria, estão me entendendo? Ela seria acabada, igual quando lança aí uma música, você já viu quando lança uma música até legal, né? Ela desponta aí
toca em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é lugar. Aquela banda fica famosa, às vezes por causa de uma música, e vai tocando, você fica até enfadado, mas é maior sucesso. Daqui a pouco você nem ouve mais falar daquela banda, não ouve mais aquela música. Mas você está sempre lembrando da palavra do Senhor. Está sempre vivendo. Amém? Está sempre vivendo, está sempre sentindo o Espírito Santo, as mãos, a obra do Senhor acontecendo. Por isso eu te digo que é verdade. Porque eu já provei e eu creio que você já provou deste amor. Glória a Deus. Amém? É isso aí, hein? Alma saciada. Só que nós temos que abrir os nossos olhos. Satanás não dorme, ele não está brincando, o tempo dele está acabando, então ele está na correria. O que acontece? Nós estamos enfrentando a pior das ilusões. Realmente Satanás está fazendo um show pirotécnico, com vários fogos, e nós estamos caindo nesse show pirotécnico da ilusão de Satanás. E qual que é essa ilusão, irmãos? É de acharmos que nós somos alguma coisa. O homem está esquecendo o seu lugar, aonde ele deve estar. Ele está achando que ele é alguma coisa, tipo assim, eu sou o cara. E está esquecendo. Agora, nós somos especiais? Sim, com certeza. Nós somos importantes? Sim. Por que nós somos especiais? Por que nós somos importantes? Porque Deus quis assim. Ele nos fez assim. E nós só somos alguma coisa por causa de Jesus. Porque Ele nos fez assim e Ele disse que nós somos importantes. E Ele nos dá essa capacidade. Ele nos enche para isso. Estão me entendendo, irmãos? Não é pelo meu mérito. Nada do que eu possuo, nada do que eu sou, vem de mim mesmo, vem de Deus. Só que a gente está sendo engodado, vamos dizer assim, por essa ilusão que o mundo está criando, de achar, você vem primeiro. O humanismo prega isso toda hora, e você vê nas coisas, na televisão, na notícia, o homem parece ter que vir primeiro. Aí você vai olhar lá na origem, em Gênesis, e você vê que Deus nos fez do barro. Ele poderia ter feito de materiais preciosos, né? De metais preciosos? Poderia. Mas Ele quis nos fazer do barro. O que eu enxergo com isso, irmãos? Barro você acha em qualquer lugar. Até criança fabrica. Estão me entendendo? Eu vejo que é para nos colocar no nosso lugar, para mostrar a nossa insignificância com relação ao quê? De que Ele é o Criador e nós somos a criatura. Só que às vezes a gente esquece e quer inverter um pouquinho. A gente se acha demais em algumas coisas. E nós fomos feitos do barro. E nós temos que ser humildes o suficiente para reconhecermos a nossa total dependência do Senhor. Por isso que a gente entra nessa ilusão de que eu tenho que conquistar, de que eu tenho que fazer, de que eu tenho que ter. Ilusão. Mas nós vamos nos perdendo porque nós esquecemos o nosso lugar. Esquecemos que até o ar que nós respiramos vem de Deus. Esquecemos que a nossa vida, quanto a nossa morte, depende de Deus. E outro ponto também que eu vejo que Deus tem vários, né, irmãos? Claro, cada um pode pregar do jeito da sua visão que Deus colocar no seu coração. E outro ponto que eu vejo que Deus nos fez do barro, irmãos, é porque fica mais fácil para nós sermos moldados. Se fosse de algum metal, dá para moldar? Dá, mas é bem mais complicado. Mas o barro, ele dá para ser quebrado, dá para ser refeito, amém? E se Deus precisar,
Ele pode mexer no barro, porque Ele é o Criador. Então a gente entra nessa coisa de ilusão, porque a gente acha, não, eu sou a obra-prima de Deus, o ápice da criação, Deus não vai mexer comigo. Mas às vezes Deus, Ele precisa nos quebrar e nos fazer de novo, para a gente sair desse estado de ilusão que muitos entraram e ainda estão permanecendo. Deus nos fez do barro, irmão, para quebrar a nossa vida, para fazer o que Ele quiser. Claro que é o desejo do Criador, mas você é útil como vaso, né? Porque o barro, ele é feito para alguma coisa, e Deus usou aquele barro para nos fazer o homem e a mulher. Amém? Então esse é o intuito de Deus. O que eu vejo? Quando Ele nos criou, irmãos, é uma coisa tão assim espiritual, tão linda, né? Maravilhosíssima foi a obra do Senhor. Eu vejo que quando Ele nos criou, Ele nos fez a obra mais perfeita, com certeza. Mas você viu que até o 6º dia, Ele usou a voz. Ele disse, haja. Eu quero que você entenda a intenção de Deus ao nos criar. Até o 6º dia Ele usou a palavra, a voz. Mas no 7º dia Ele usou o quê? As mãos. Ele talvez poderia falar, haja o homem, faça-se o homem aí do barro e de repente, Deus é poderoso, né? Ia formar uns bracinhos, baranã. Mas não, Deus quis fazer com as mãos. Aí eu vejo, né, a intenção de Deus, o cuidado de Deus com o homem. O que eu vejo com isso? Que Deus queria que nós vivêssemos para Ele, em amizade, em relacionamento, como o quê? Pai e filhos. Não é mais uma criação de cachorro, de peixe, de árvore, não é mais qualquer uma criação, é a criação. É qual eu vou relacionar, que o Luan pregou muito bem ontem, né, Luan, nos jovens, da hora. Relacionamento, pai e filho. Mas é pai e filho, não é você primeiro. Só que o que acontece? A nossa ilusão. Só que acontece o quê? Que a nossa ilusão de controle, que a maioria das pessoas tem isso, essa ilusão de controle, está tudo no meu... Se eu perco isso, a pessoa fica doida. Todos têm, a maioria, essa ilusão de controle. Que essa ilusão, ela não nos deixa enxergar o coração de Deus, irmãos. Ela não nos deixa enxergar o coração de Deus. Aí o que acontece? Deus fica em 2º plano. E olha lá se ficou em 2º plano, se não foi em 3º e 4º. Por quê? Porque aquele negócio, eu sou essencial. Eu preciso disso, senão eu não serei feliz. O que importa é a minha felicidade. E as famosas frasezinhas, né? Eu sou assim, eu quero assim, eu faço, eu posso, e vai. E essa se tornou a linguagem do homem, irmãos, o querer do homem, essa linguagem. E com isso que está acontecendo com o homem, ele está se perdendo no processo do objetivo inicial de Deus para nós. E eu digo que algumas pessoas, elas se perderam tanto nessa ilusão, irmãos, nesse engano, que ela perdeu a direção, ela não sabe mais para onde vai, ela perdeu o rumo, perdeu os seus valores, perdeu os seus princípios, perdeu a sua dignidade. Essa ilusão fez com que muitos se corrompessem e amassem mais as trevas do que a luz. Às vezes até sem perceber, vamos dizer assim, foi levado, porque está num estado ilusório. Mas as pessoas estão se deixando ser enredadas, irmãos, serem engodadas por esses desejos, por essa luz atrativa aí que tem no mundo, Satanás está colocando. Não é mais um prato de lentilha, não. Ele está colocando é picanha na sua frente, que é mais atrativo. É aquilo que você gosta. Então, se tornou uma pessoa
totalmente iludida, que não consegue ver o quê? Aí está o X da questão. Quando eu me enredo por essas áreas de que eu sou essencial, eu primeiro, eu quero, eu posso, eu faço, eu tenho as minhas necessidades, aí eu vou me perdendo, eu não consigo enxergar, porque essa ilusão, ela tapa os meus ouvidos, tapa a minha visão, tapa os meus sentidos, e eu não consigo ver a minha própria sujeira. Eu não consigo ver a minha própria imundície. E a palavra nos afirma assim, eu consigo ver do outro, mas o meu às vezes eu não consigo. E não era assim, irmãos. Não era assim a vontade de Deus desde o princípio. Não é essa a vontade de Deus. Coloca para mim em 2 Coríntios 5,17. E eu quero ler esse versículo. E se você quer sair desse estado de ilusão, guarde esse versículo no seu coração. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não quer dizer também que você precisa permanecer, você pode sair se você quiser. Mas se você está em Cristo, se você estiver em você mesmo, você não vai conseguir sair do lugar, você está preso, irmãos. Amém? Então, se você está em Cristo, você se torna uma nova criatura. Quando você deixa a palavra do Senhor te limpar, te purificar. Amém? Por isso é que nós pregamos, por isso que há a ministração da palavra, por isso que tem sempre alguém falando aqui da palavra do Senhor, não somente aqui em cima, mas em todos os lugares. Por quê? Porque nós precisamos ministrar aos nossos corações, que a palavra, ela nos limpa, ela nos leva a uma realidade espiritual, de que o mundo nos engana com aquilo que é ilusão, mas que Deus permanece, a palavra de Deus permanece, e só Ele tem a solução. Amém? Então, por isso que nós pregamos, para nós sermos limpos novamente, porque o homem tem sempre a tendência de cair no erro, mas louvado seja o Senhor, que Jesus Cristo comprou com o seu sangue ali, amém? A remissão, nossos pecados, desde que nós o confessemos e nos arrependemos, amém? Então nós podemos ser purificados dos nossos pecados, por isso que nós sempre estamos ministrando, sempre pedindo para vocês, leiam a palavra, conheçam a palavra, estudem a palavra, porque ela é a lavagem da nossa alma, ela que nos lava, amém? Ela que nos limpa e nos purifica. Para quê? Para que eu preciso ser limpo, pastora? Para que nós possamos realmente agora sermos religados em Deus. Se você perdeu essa conexão, se você se perdeu num caminho, né, da ilusão, você pode, através do arrependimento, da busca ao Senhor e falar, Senhor, eu quero o Senhor novamente na minha vida. Aí você é religado em Deus, para viver em quê? Em comunhão com Ele, amém? Comunhão com o Pai, em alegria, com direcionamento agora. Você não ficar batendo cabeça, sabendo o que vai fazer. Ai, nossa, não era aquilo que eu devia ter feito, mas não pensou primeiro. Se tivesse em Deus, né? Não, nós não erraríamos tantos, vamos dizer assim. Nós vamos ter direção, amém? Para o que realmente é importante nessa vida. E o que é importante nessa vida, irmãos? Primeiramente, Deus. Por quê? Só Deus é poderoso o suficiente para te tirar da ilusão. Só Deus é poderoso o suficiente para te livrar e te libertar da ilusão que às vezes você está. Não pense que você entrando e saindo dessa igreja, fazendo algumas coisas para o Senhor, a sua salvação já está garantida. Isso é uma ilusão. Você tem que estar dentro dos padrões e da vontade do Senhor. E onde você aprende isso? Na palavra de Deus. Amém? Então não se deixe enganar e não se engane. Nossa, essa vidinha que eu estou vivendo está muito boa. Não, irmãos, busque mais. Não se contente com um pouquinho.
Amém? Se você está no pouquinho, glória a Deus, persevere ali, mas vai crescendo, né? Qual foi a palavra? Cresçamos e prossigamos em conhecer. Por que você vai ficar bebendo leitinho, uma aguinha, a sua vida inteira? Isso não vai te alimentar, você não ficará forte o suficiente. E também não viva mais das suas experiências passadas. O que passou, passou. Você é uma nova criatura. Né? Seja do passado ruim, ou seja daquilo, nossa, antigamente que era bom. Gente, hoje é que está bom. Porque é o dia de hoje que vale. Claro que as experiências que nós vivemos nos fazem viver o presente muito melhor. Mas nós não podemos viver no passado mais. Serve como experiência. Amém? Em nome de Jesus. Então não viva mais na ilusão. Viva em Jesus. Quem não vive em Jesus, vive na ilusão dos sentidos, da sua inteligência, vive sendo enganado. Qual que é a nossa única certeza, irmãos? É Jesus. Jesus é a nossa certeza. Então vá em direção a esse alvo, vá em direção a este caminho, que você não vai errar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, se você está naquela ilusão, não, eu vou ficar na igreja ali só no meu banquinho, fazendo umas coisinhas, dou um glória a Deus de vez em quando. Não, eu sou até dizimista. Irmãos, isso aí é o mínimo que nós podemos fazer para o Senhor. Nós temos que crescer, temos que evoluir como pessoa, amém? Principalmente para o reino, para o Senhor. Então não viva mais na ilusão de achar que tudo também tem que ficar bom para você, que se não tiver bom para você, se você não tiver com dinheiro no bolso, se você não tiver, né, feliz na família, tiver um desentendimento, você acabou? Não, para com isso. Né? Temos que ser maduros, humildes, suficientes, amém? Para reconhecer a mão e a grandeza do Senhor. Fique de pé, por favor. A mensagem não é longa, essa é a mensagem. Quem não vive em Jesus, vive na ilusão. E nós temos que parar com isso. Nós temos que sair desse momento letárgico que nos paralisa. E a gente acha que está tudo muito bom. Tem gente que não ficou incomodado nem um segundo com essa pandemia, porque ela ficou em casa e achou muito bom. Ai, que ótimo, agora eu não preciso ir na igreja mais. Tem gente que falou isso. Irmãos, mas aquele que está em contato com o Senhor, sabe que a unidade na fé, a unidade do Espírito Santo te incomoda. E você precisa, nossa, eu preciso conversar com os irmãos, né? Você se sente incomodado, até quer ver pelo menos a carinha daquele, que às vezes você fala assim, não, aquilo lá não vou nem com a cara dele, mas que saudade daquele pessoa, gente. Porque é assim. Mas tem gente que nem ligou, porque está naquela ilusão ali. Feche os seus olhos, coloque a sua mão em direção ao seu coração. Porque nós ministramos, irmãos, é para você meditar, para você refletir naquilo que Deus quer trabalhar em nossa vida, amém? Nem sempre as palavras serão de conforto, de carinho, mas eu vejo que até na exortação é o amor de Deus falando, é o carinho de Deus para com a igreja, para com você. Então entenda que tudo que Deus tem ministrado aos nossos corações, porque são palavras vindas de Deus, e muitas palavras aqui que estão saindo deste altar, receba, irmãos, é para a cura da nossa alma. Nós não podemos permanecer mais doentes. Fala, Senhor, cura minha alma, deixa-me sair desse estado de ilusão, que eu estou buscando, Senhor, e não é o Senhor em primeiro lugar. Estou buscando tantas coisas, mas o Senhor não está fazendo parte delas. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a enxergar o que nós estamos fazendo. Ajude, Senhor, através da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, a enxergar a nossa própria imundícia, a nossa própria fraqueza, Senhor. Arranca de nós, ó Pai, a soberba, ó Deus, o ego, a prepotência, Senhor. Arranca isso tudo de nós, de acharmos que nós somos super, que nós conseguimos. Deus, leva-nos a um lugar de
total dependência do Senhor, o qual nós não conseguiremos expressar ao falar o teu nome e não sentir uma emoção queimando no nosso coração. Que cada vez, ó Pai, esse estado venha nos levar, ó Deus, a um prazer, a uma emoção assim tão grande, de só dizer Jesus. Se nós entendêssemos essa palavra de Jesus, o Cristo, aquele que liberta, aquele que redime a nossa alma, nós não soltaríamos Jesus de qualquer forma. Essa palavra, esse nome que tem todo o poder no céu e na terra, e que não há na terra ou no céu nome que se assemelhe a esse nome. Nós estaríamos muito mais envolvidos com essa pessoa. Espírito Santo de Deus, cura a nossa vida, Espírito Santo. Nos ajude a sair dessa ilusão que o mundo tem nos trancado, nessa ilusão que o mundo tem levado muitas pessoas, que elas estão sendo enganadas, e dentro das igrejas. Pai, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, Senhor. Oh Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo. Ajuda-nos nessa caminhada, fortaleça os nossos pés, fortaleça o nosso coração, a nossa mente, transforme, renova, Pai, restaura as vidas aqui que precisam, Deus, de uma mudança, de uma restauração, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus. Mas primeiro muda a nossa mente e o nosso coração, para que as outras coisas aconteçam na nossa vida. E que o vitimismo venha sumir da nossa vida, mas a humildade, o reconhecimento da grandeza e do poder do Senhor venha saltar, venha ser um reflexo na nossa vida, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai nos lavando, vai nos curando, vai nos libertando, transformando as nossas vidas, em nome de Jesus, todos os dias, para a sua glória, Pai. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor agora por alguns instantes. Diga toda a honra e toda a glória. Diga obrigado, Senhor, pelo teu amor e as tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, ó Deus, sobre a minha vida. Obrigado pela tua ajuda nas horas mais difíceis. Eu sei que eu sou fraca, Senhor, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido. Diga sim, obrigado, Senhor, pelo teu perdão, pela tua cura. Obrigado por me religar, me aceitar na sua família de novo, por me tornar um filho agora, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, muito obrigado. Toda a honra, toda a glória, Senhor, tu és bendito, tu és santo, tu és poderoso, louvado, santo e santo e santo é o Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Não perca essa intimidade com o Senhor, para que você não venha entrar numa ilusão que o mundo quer te arrastar. Amém? Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Pode vir, Fernanda.